Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. É com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Obrigado, Christian, pela sua presença, tornando o nosso programa ainda mais especial. Quando a gente canta esta música, nós temos uma percepção muito clara, porque o autor foi muito feliz, os autores, né? Inclusive a Aline Barros, grande cantora evangélica que faz um trabalho lindo de evangelização pelo Brasil e o mundo. Eles colocaram todas as metas que nós temos como cristãos. Nós temos falado ao longo do mês sobre isso. Eu só posso dizer que sou cristão se eu sou luz. Se as dimensões sombrias da minha personalidade não entrarem no meu processo de conversão, se eu não terapeutizar aquilo que em mim é traumatizado e que me leva a ter atitudes horríveis com as pessoas, se aquilo que não foi curado em mim, que me leva a ser arrogante, prepotente, vaidoso, achar-me melhor que os outros, se eu não terapeutizar as dimensões da minha vida
precisam, que são necessárias, eu não serei luz. Uma pessoa que consegue iluminar o mundo é porque ela já tem domínio de si. Claro, um domínio que nunca é pleno. A gente cai, a gente levanta. Nós temos falado muito sobre isso também. As dimensões humanas que são intransponíveis. Mas nem por isso, porque a gente errou ontem, a gente não possa acertar hoje. Já falamos aqui muito também de como hoje as redes sociais estão estatificando, paralisando as pessoas, impedindo-as de se converterem, de mudarem de atitude, porque tem sempre alguém acusando daquilo que ela fez. Como um farol que brilha à noite, eu quero ser isso também. Só quem está no mar escuro sabe o valor que tem um farol. Quem está perdido na noite marítima, o mar causa medo em qualquer hora do dia, fascínio e medo, mas à noite ele é ainda mais poderoso, digamos assim. Que o escuro coloca sobre ele um mistério. Quem está perdido na noite marítima sabe o valor que tem um farol que brilha, que acena que ali existe um refúgio, ou que nós estamos próximos de um continente. Como um farol que brilha à noite, como fonte no deserto. Como é bonito a gente entender que nós podemos ser a água da sede de muita gente. Este programa mesmo. Quantos testemunhos de pessoas que dizem que tiveram as suas vidas transformadas aqui, ouvindo uma pregação, ouvindo uma palavra, permitindo que o Espírito Santo conduzisse o que a palavra despertava. Porque não adianta você se comover aqui agora, dar razão ao que eu digo, se depois você não entrega a ação do Espírito e corresponde para que Ele faça a obra. Você também pode matar a sede do mundo. O mundo está sedento de coisas boas, de sentimentos nobres, de palavras nobres. Você pode usar as suas redes sociais. Se você acha que não tem o dom para pregar, para falar alguma coisa que possa fazer o bem a alguém, retransmita aquilo que alguém fez. Compartilhar também é evangelizar. Não pense você que o meu trabalho de produzir conteúdo é mais importante que o seu de compartilhar. Não é. Se você não compartilha, eu não chego lá. Você pode chegar a lugares que eu não chego. Então você compartilhe o que eu mandei, o que eu preparei, já que você é minha seguidora. Você pode matar a sede do mundo compartilhando aquilo que faz bem à alma da pessoa. Volto a dizer, estamos sedentos, o mundo está árido, o mundo está difícil, o mundo está pesado. Mas nós podemos fazer a diferença. Jesus nos chama a isso. Eu quero ser sinal de Deus por onde eu for. Um abrigo no deserto. A gente sabe que o deserto é muito quente ao longo do dia, mas à noite chega a temperaturas baixíssimas. Eu já dormi uma noite no deserto, na Jordânia. Aquele calor escaldante ao longo do dia. Quando o sol se punha e o vento começava a soprar, era gelado. É significativo ser abrigo no deserto. O mundo também está assim. O mundo está precisando de quem se dispõe a ser abrigo, para acolher os que se perderam, para acolher aqueles que não acertaram na vida, para dar amor a quem não tem, para matar a fome de quem não tem recursos,
para abraçar o que está se sentindo desolado. E aí você pode pensar em todas as ações que você pode fazer como pessoa. Lá em São Paulo, por exemplo, na Brasilândia, a avó Tutu faleceu. A Vânia está lá, na luta por continuar o trabalho da avó, que é a mãe dela. Um pouquinho que você contribui para que a Vânia continue fazendo o que a avó Tutu fazia, fazer pão para quem tem fome, para as famílias necessitadas da Brasilândia. Você está abrigando aquele que tem fome, você está realizando o que Jesus pediu em Mateus, lá no finalzinho do Evangelho: tive fome e me deste de comer. A vida cristã, ela é concreta, minha gente. Se você de fato quer deixar-se conduzir pelo Espírito Santo que nos torna cristãos, porque também eu preciso entender teologicamente que eu não sou capaz de fazer o bem. O bem que faço é apenas uma manifestação do Deus que já agiu em mim. Eu sou consequência, eu não sou a causa principal da caridade. Deus é a caridade, eu apenas reproduzo a caridade dele no mundo. Eu por mim mesmo sou naturalmente egoísta, quero tudo para mim, tenho dificuldade de repartir. A depender da história que a gente teve, nós somos egoístas por natureza. Mas conversão é isso, é você lidar com aquilo que na natureza pode ser corrigido. Eu não preciso morrer egoísta, eu posso ter crescido dentro de um lar que me fez egoísta, porque faltou tudo, e quando eu tive, eu quis tudo para mim, mas depois você corrige isso com a conversão. Conversão é justamente você lançar luzes sobre aquilo que está sob sombra. Conversão é você reconhecer, por meio da consciência, que há situações na sua vida que podem ser modificadas, sim. E o Espírito Santo é o condutor de toda mudança. A partir do momento que você quer, o Espírito quer com você. Ele fortalece a sua vontade. E Ele que nos sonda, Ele que nos conhece, Ele vai saber nos encaminhar exatamente para quais os lugares da nossa personalidade nós precisamos voltar e curar. Porque o processo de Deus em nós caminha junto com o processo humano. Um bom terapeuta ou boas situações terapêuticas, como este programa pode ser, como aqueles amigos que você se reúne e gosta de estar com eles, porque a verdade está ali entre vocês. E vocês não ficam falando da bolsa da outra, do preenchimento que a outra fez. Não. Essas futilidades nós deixamos para quem não quer crescer. Nós que queremos crescer, vamos falar de nós, das nossas batalhas, das nossas lutas. Não do sapato caro que comprou, da bolsa que comprou, das férias que vão... Não, vamos contar experiências. Vamos compartilhar a nossa vida, aquilo que nós queremos mudar em nós. Os momentos terapêuticos, eles nos ajudam a reorganizar o passado que ficou em desordem dentro de nós, causando estragos, porque o passado gera comportamento atual. Nós temos falado muito sobre isso e precisamos falar sempre, porque a tônica da nossa conversão são os nossos processos humanos. Muita gente não consegue ser cristão porque se recusou a fazer a terapia. Procure um terapeuta da sua confiança, que tenha valores semelhantes aos seus. Vai terapeutizar a alma, vai colocar em ordem a sua vida emocional, vai perdoar o que precisa ser perdoado, vai se reconciliar com o que precisa ser reconciliado, para que o seu momento presente seja mais consciente. Quanto mais você estiver
em processo de reconciliação consigo mesma, consigo mesmo, muito maior será a sua capacidade de estar no tempo presente, em estado de consciência, em alerta, para ver, perceber, identificar aquilo que realmente tem uma coerência com a vida que você quer levar. Porque às vezes nós queremos assumir um compromisso com Jesus, mas não queremos deixar os velhos hábitos. Não vai dar certo. A vida com Jesus, ela só é possível se nós tivermos coragem de abrir mão dos velhos hábitos, de tudo aquilo que nos escraviza, de tudo aquilo que nos torna desumanos. Uma pessoa que vive em estado de desumanização, e há muitas situações que nos desumanizam, a fofoca nos desumaniza, o egoísmo, a prepotência, todas aquelas situações que nos desumanizam, dificultam a vida cristã, dificultam a nossa vida no Espírito Santo. E a vida no Espírito Santo é, por excelência, esclarecimento. Onde o Espírito chega, o esclarecimento vem. As contendas caem por terra quando nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir. Por que você acha que a igreja sobreviveu tanto tempo? Porque apesar dos nossos pecados, ela é conduzida por homens que pecam, que erram. Apesar dos nossos pecados, o Espírito Santo prevalece. Mas o esvaziamento das nossas comunidades é preocupante. Porque às vezes eu tenho uma sensação de que nós expulsamos o Espírito Santo da nossa vida religiosa. As contendas lá nos grupos de liturgia, as brigas dentro dos grupos paroquiais, é uma prova concreta de que o Espírito Santo não está nos conduzindo. Porque onde o Espírito está, a diferença existe, porque ela enriquece. A igreja, ela tem pessoas diferentes comandando. Se fôssemos todos iguais, seria uma pobreza. A uniformidade é pobre. A diferença é que gera riqueza. Eu sou bom numa coisa, a Bia é boa numa outra coisa, o Christian sabe fazer melhor do que eu algumas coisas. E aí a gente se complementa. Por isso que eu disse aqui no início do programa, que toda vez que eu estou fazendo alguma coisa, eu penso na primeira pessoa que conectou um cabo aqui, que chegaram 3 horas antes de mim. Se o cabo não estiver bem conectado, o som não fica bom, a imagem não fica boa, e eu vou me achar mais importante do que essas pessoas. Se essas pessoas se recusarem a fazerem o que fazem, o meu trabalho não é possível. Você acha que eu estou aqui evangelizando sozinho? Não. Tem uma equipe grande aqui, sendo remunerado? Sim, claro, é justo, é o trabalho deles. Mas para além da remuneração, existe uma dedicação. A pessoa está tirando um tempo da vida dela para estar comigo, isso é muito precioso. Quando eu vou fazer um show lá no interior do Nordeste, eu sempre, quando estou subindo naquele palco, aquele palco grande, bonito, todo iluminado, eu penso, meu Deus, 2, 3 dias antes, um motorista saiu de caminhão trazendo estes equipamentos. Você acha que o que eu vou falar, que o que eu vou cantar em cima daquele palco é mais importante do que o trabalho daquele motorista que saiu de casa de madrugada para levar o equipamento para a cidade onde eu iria cantar? Não é. Cada pessoa que trabalhou na montagem daquele palco contribuiu para que o meu trabalho acontecesse. Por isso, minha gente, isso não é me vangloriar, porque acho que todo mundo tem que ser assim. Eu sou incapaz de entrar ou de sair daquele lugar sem olhar para o lado. Porque tem gente que se acha tão importante, né? Chega, cobre a cabeça e aquele monte de pessoa. Não.
Se você trabalha com arte, se você canta, não se sinta mais importante que ninguém, não. Suba no seu palco olhando para quem construiu cada tábua que está ali, para quem parafusou cada estrutura metálica que está ali. Suba olhando para o lado para você ver os rostos cansados, aquele povo suado, que trabalhou o dia inteiro para que você pudesse chegar todo perfumado e cantasse. Não pense que o mundo é solitário, mas isso só é possível quando nós estamos movidos pelo Espírito Santo, porque até na música cristã pode haver coisas muito piores do que na música secular. Não se engane, um cantor católico pode ser mais arrogante que um cantor sertanejo. Uma cantora católica pode ser mais antipática do que uma cantora de pagode, do que uma cantora de forró, que muitas vezes nós olhamos e demonizamos. Eu já encontrei situações, bastidores, muito mais pecaminosos dentro de eventos religiosos do que na Rede Globo. Já fui muito mais respeitado em bastidores de televisões seculares do que em bastidores de televisões religiosas. Sim, ou você acha que o diabo não habita as sacristias? Ou você acha que o diabo não toma conta da gente aqui se a gente se descuidar? Água santa e terra santa se misturar faz barro. Se a gente não cuida, o diabo se estabelece dentro de nós. Eu vou sair de casa me sentindo a última bolacha do pacote. Eu vou subir no palco sem olhar para quem trabalhou para que eu estivesse ali. Claro, minha gente, às vezes você está cansado, são muitos eventos, um atrás do outro. Às vezes você não tem uma equipe que está no mesmo esquema que você, não está no mesmo espírito que você. Aí, infelizmente, uma pessoa da minha equipe trata mal alguém ali. Deus me livre, eu não quero isso. Falo isso para todos os meus companheiros de trabalho todo santo dia. Nós não temos o direito de destratar ninguém, porque são essas pessoas que nos trouxeram aqui, são essas pessoas que trabalharam para que nós pudéssemos trabalhar. Claro, a gente perde paciência, tem gente aporrinhadora? Tem gente inadequada? Tem, mas nós não podemos ser. Você pode muito bem fazer uma correção com elegância, sem perder a caridade. Você pode muito bem dizer o que o outro precisa ouvir com respeito, sem perder a caridade, sem perder o espírito cristão. E quem faz isso em nós? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai nos conduzir para que nós tenhamos condições de ser o farol, de ser o abrigo no deserto, e de ser tudo aquilo que esta música tão bonita nos propõe como meta a ser alcançada. Eu ainda não sou o farol que brilha à noite, eu ainda não sou a ponte sobre as águas, eu ainda não sou o abrigo no deserto, eu não sou a flecha que acerta o alvo, mas quero ser. Queira também. Eu sei que você também tem muitas fragilidades. Eu sei que você sofre dos mesmos problemas que eu, mas nós podemos vencer tudo isso e declarar que quem manda no nosso coração é o Espírito Santo. Quem conduz as nossas atitudes é o Espírito Santo. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.
deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.